Olá, querida mulher que nos acompanha nesta hora. Eu sou Cíntia Rios e estou falando daqui de Canoas, no Rio Grande do Sul. E eu não canso de dizer que é sempre uma alegria, uma expectativa e uma satisfação ter a sua audiência. Nós já estamos aqui no canal estudando semanalmente temas que vai ajudar a mulherada, o que diz respeito ao público feminino, principalmente com o viés bíblico, para que nós possamos aprender, ter a humildade, reconhecer, descobrir, reavaliar, aprender, reforçar aquilo que Deus fala na sua santa palavra. Porque o nosso intuito é sermos mulheres mais parecidas com Cristo Jesus. A nossa vida é muito curta. E nós precisamos aproveitá-la melhor, vivê-la melhor. E viver melhor de forma alguma é como o mundo está ditando aí. A melhor forma de viver aquilo que Deus tem reservado para nós é exatamente cumprindo a vontade dEle. Ele é o nosso Criador. Ele deixou os preceitos bíblicos para que nós trilhássemos por eles. É certo que nós temos plena consciência da nossa pequenez, da nossa fragilidade, mas com o nosso Deus que é grande, que é poderoso e que nunca desiste de nós, isso nos dá ânimo, nos dá incentivo, nos traz a confiança, a expectativa de que nós poderemos ser mulheres mais parecidas com Cristo Jesus. Então, desde já, nós queremos deixar o nosso abracinho para todas vocês que aí estão. Já temos estudado sobre essa série Mulheres, Aconselhando Mulheres, e nós já temos visto vários temas. Se você está chegando agora, você pode ficar assim pensando, mas eu cheguei agora, perdi vários. Todos os nossos estudos estão gravados. Você pode entrar aí no canal, como eu falei para você, entra na playlist e lá você pode ouvir a qualquer hora do dia, enquanto você faz alguma outra atividade, enquanto você desloca para o seu trabalho, enfim. A hora em que você priorizar e quiser e desejar crescer, Deus já presenteou você aí no conforto da sua casa ou do local onde você está, para que de fato venhas a conhecer mais sobre esse Deus maravilhoso. Hoje nós vamos tratar sobre ataques de pânico, mas dentro dessa série nós já vimos, para você que está chegando agora se situar, nós já vimos sobre ansiedade, o que é que a Bíblia fala, né? Nós já vimos sobre estresse, nós já vimos sobre traumas, nós já vimos sobre luto, nós já estudamos sobre medo, nós já estudamos sobre aparência, nós já estudamos sobre amargura, nós já estudamos sobre, deixa o passado lá no devido lugar, tem mulheres que estão no presente, mas carrega esse fardo, né? Nós já estudamos sobre culpa, nós já estudamos sobre como pastorear o coração do seu filho. Nós já estudamos sobre vários temas, a síndrome da mãe perfeita, e hoje nós queremos falar um pouco sobre ataques de pânico, né? Respondendo a algumas mulheres que gostariam de saber qual é a minha formação, né? E agradeceram por estarmos tratando desses temas, que nem sempre são tratados com viés bíblico, eu vou então informar para você. A minha formação normal de segundo grau foi magistério na época, estudei no Colégio Augusto Galvão, colégio presbiteriano lá na minha amada cidade de Campo Formoso. Desde cedo fui muito envolvida com os ensinamentos, a questão de ensino. Na época que eu era adolescente, eu já era professora de adolescente, enfim. Depois da minha graduação, eu fiz em licenciatura plena com habilitação em matemática. E meu pós-graduação eu fiz em psicopedagogia clínica e institucional, então esse viés, esse olhar psi aí, eu devo muito à psicopedagogia, né, que nos traz um leque de informações, e atualmente eu estou cursando mestrado em aconselhamento bíblico ali no CPAJ, né, Centro de Pós-Graduação do Andrew Jump, no Mackenzie, em São Paulo. Então, para você aí que ficou curiosa, para você que não sabia qual era a minha formação, e eu acho que eu ainda não havia mencionado, né, antecipadamente, fica aí então a informação para você. Mas o melhor de todos os títulos, de fato, é ser serva do Senhor, não é? E a gente vai caminhando no viés das Escrituras, procurando compreender e entender
aprender, para ensinar e ser bênção naquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Dito isso, então, eu gostaria de compartilhar uma porção. Vai um chimarrãozinho aí, ó. Tá uma delícia. Com folhinhas de hortelã, menta do meu jardim e alecrim. Então, junto com a erva aqui, eu ainda coloquei mais essas, né? Gostaria de compartilhar uma porção da caminhada bíblica de hoje. Quem está fazendo a caminhada bíblica vai saber que nós já lemos aí 3 capítulos hoje, né? Isaías de 37 a 39. Para você que talvez diga assim, mas Cíntia, o que é caminhada bíblica? Vamos lá. Esta é a Bíblia que foi lançada pelo nosso querido pastor Daniel. A Bíblia não, né? A Bíblia vem do Senhor, mas a caminhada bíblica, que são mensagens e explicações de cada capítulo do texto sagrado, com mensagens cristocêntricas, que vai facilitar o seu entendimento em relação à leitura. A proposta não é ser uma maratona, vamos ler a Bíblia para ver quem lê mais rápido, não. Mas o principal objetivo é que todas nós leiamos a Bíblia toda em um ano. Você já leu a Bíblia toda? Não, talvez você já tenha muitos anos de cristã, mas nunca leu a Bíblia nem pela metade, quanto mais todas. Às vezes você tem 5, 10, 15, 20 anos. Esta é a principal proposta, que nós retornemos à leitura das Sagradas Escrituras. E para facilitar, porque às vezes tem algumas coisas que a gente não entende, e a gente precisa de quem estudou mais especificamente, se afunilou nisso. Então, Daniel Alves, graças a Deus, instrumento do Senhor, pôde publicar através da Sociedade Bíblica do Brasil esta maravilha, essa riqueza que é a Bíblia da Caminhada Bíblica. Então ela serve para você que é cristã, ela serve para quem nunca leu a Bíblia. Muitos têm sido presenteados com essa lindeza, né? E o nosso desejo é que todos possam conhecer a Palavra de Deus no mais profundo objetivo que ela tem, que é de fato salvar vidas. Sua letra é gigante, a versão é atualizada e nós já temos encaminhado para todos os estados do nosso amado Brasil. Se você desejar adquirir, faça contato aí pelo telefone, deixa um recadinho no WhatsApp, 051 981 11 9571. Teremos a grata satisfação de poder então lhe atender, tá certo? Vamos então, eu gostaria de compartilhar a caminhada bíblica de hoje, mas eu não vou compartilhar os 3 capítulos, tá? Apenas o capítulo 37. Nós vemos aí, para quem está lendo, a história de um dos reis, né? O rei Ezequias, que estava enfrentando grandes tribulações e certamente ele teve medo. Ataques de pânico, que é o nosso tema de hoje, tem a ver com medo. Medo excessivo, que traz reações, inclusive, para a nossa mente, para o nosso corpo. E eu gostaria de ler a parte da caminhada bíblica e o texto eu convido você a ler o capítulo com mais calma por conta aqui do nosso tempo, tá certo? Então nós vamos compartilhar aqui o capítulo 37, não, desculpe-me, 38, tá bom? Um novo episódio difícil envolve o rei Ezequias. Essa é a parte da caminhada bíblica, tá? O capítulo você vai ler aí na sua casa para você compreender melhor. Uma espécie de câncer maligno este rei foi tomado. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você já encontra aí no capítulo 38, o primeiro versículo, versículo 1. O teste agora, por que o teste agora? Você que já leu o capítulo 37, você vai ver que estava tendo ali uma grande turbulência, um outro desafio que ocasionou bastante medo também, de um capítulo para o outro. Agora é uma questão de doença. No capítulo 37, era uma questão lá de afronta, né, de ameaça de alguns reinos ao rei Ezequias e ao seu povo. Então o teste agora envolve aquele que há poucos dias tinha visto Iavé, que é o nome para Jeová, para o nosso Deus, destruir
Nada mais, nada menos do que 185 mil homens. Você sabe o que é isso? Eu não sei quantos habitantes tem na sua cidade, mas aí você faz mais ou menos o cálculo para você ter uma ideia da grandeza do nosso Deus. No capítulo 37 você encontra essa informação de que o nosso Deus destruiu, protegeu o povo dele, o rei Ezequias, matando nada mais, nada menos do que 185 mil homens. Como ele reagirá? Ezequias mais uma vez se pôs a buscar humildemente a Deus em oração, implorando a sua intervenção. E mais uma vez Yahvé graciosamente lhe atendeu. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Você encontra essas verdades bíblicas no capítulo 38, verso de 5 a 8. Yahvé não apenas iria lhe curar, mas fez os eixos da terra pararem e retrocederem, mostrando seu amor pelo seu povo. Pelo que Ezequias compôs um hino de louvor a Deus, declarando que o Senhor veio salvar-me. Pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Isaías capítulo 38, versículo 20. Mais uma vez, Deus honrou a bendita confiança no Senhor. Cristo tem poder para salvar e mudar todo o quadro. Ele pode usar circunstâncias adversas para nos ensinar a buscá-lo e a depender dele. Portanto, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Segue aqui então mais uma porção da caminhada bíblica para que você pense, reflita e encha o seu coração de confiança não no teu próprio entendimento, mas em Yahvé, no Deus Todo-Poderoso, que ouviu a oração de Ezequias, que viu as lágrimas de Ezequias e que pôde atender. Quais são os seus desafios, amada mulher, nessa hora? Quais são as lutas que você enfrenta aí dentro do seu lar? Talvez com seus filhos, talvez com seu esposo, que ainda não conhece a Cristo Jesus, talvez com desempregos, talvez questões mesmo de doenças incuráveis que têm assolado aí a sua casa, a sua família. Talvez conflitos que têm surgido para perturbar a sua alma. Eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado, mas guarde no seu coração essa palavra. Lembre-se do poder do Deus maravilhoso, mesmo Deus que livrou Ezequias e o seu povo, guerreando a própria guerra no lugar deles, matando mais de 185 mil homens. Você tem ideia do que é isso? Enche o seu coração de expectativa, porque é o mesmo Deus que nós servimos. E Ele pode mudar todo o quadro, aquele quadro que for mais difícil, que você de fato diz, eu não tenho mais o que fazer. Aí Deus entra com a providência. Aí Deus pode de fato fazer. A nossa oração não é que Ele possa, porque poder Ele pode, mas a nossa oração é que Ele queira, por graça e misericórdia, nos atender. Sabe, aqueles pedidos, aqueles desejos do coração que muitas vezes a gente não tem nem coragem de pronunciar? Então, Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Vamos lá então para o nosso tema? Já com esse compartilhar da palavra, da caminhada bíblica, que já enche o nosso coração de esperança e expectativa, eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre essa questão do pânico que tem assolado os nossos dias. Ataques de pânico, o que é isso? Provérbios capítulo 3, versículo 25, nos diz, não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Nós vivemos, e vocês sabem disso, amadas meninas, que os nossos dias são maus. Nós pagamos um preço pela desobediência, por não considerarmos Deus.
por estarmos afastadas de Deus. As consequências dos efeitos noéticos do pecado têm atingido toda a humanidade. E muitas vezes, talvez você pare e pense assim, mas esse tema não, é bíblico, não é bíblico? Sim, tudo é bíblico, na verdade, né? Para todo problema nós temos respostas bíblicas. E o medo excessivo é que faz com que isso se torne um ataque de pânico, com consequências drásticas, que talvez hoje não seja o seu caso, mas você precisa estar bem inteirada, porque talvez você conheça alguém, ou talvez se preparando para observar como é que funciona e ficar atenta, porque a Bíblia diz: quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não é assim? Nem sempre nós estamos passando por determinadas situações. Se tudo estiver bem aí na sua casa, prepare-se para a guerra. Calvino já nos dizia: em tempos de paz, preparemo-nos para a guerra. Nós vivemos em um mundo de guerra. A nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados, potestades do ar, e nós precisamos compreender a dimensão que nós estamos vivendo. Então, muitas vezes você se pergunta, você que passa por essa situação, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou tendo um ataque cardíaco, né? Será que eu estou morrendo? Por quê? Porque muitas vezes você sente aquela palpitação no seu coração. Às vezes você sente aquela suadeira nas mãos. Às vezes você sente um medo excessivo que você não consegue nem se mexer. E aí você vai em busca de um médico. E o que é que aparece para você? Medicamentos. Medicamentos são receitados por médicos a fim de tratar, sim, os sintomas do transtorno do pânico, que é algo que tem crescido e muito no nosso amado Brasil, não só para adultos, inclusive para crianças. Talvez até você precise ter um olhar atento em relação aos seus filhos, crianças, adolescentes, jovens. Já é comprovado de que remédios não curam este caso. Eles amenizam, eles ajudam o problema, eles aplacam um pouco mais os sintomas, mas isso não é resolvido. Então, eu queria tratar com você e pensar como que nós podemos pensar e tratar a fonte de fato desse problema. Com isso eu não estou dizendo e nem minimizando o seu problema, o seu sofrimento. Eu já acompanhei e não é fácil a pessoa que tem o ataque de pânico, a crise de pânico ou o transtorno de pânico, qualquer um desses se encaixa bem, porque a pessoa fica praticamente aprisionada, isolada, não é? Ela não tem vontade muitas vezes de sair, ela tem medo de sair em um local que tenha mais pessoas. Não é uma situação fácil, não é uma situação para a gente desconsiderar, muito menos para a gente desprezar ou até mesmo para a gente criticar sem saber o que de fato está acontecendo. Então veja, se não for um problema físico, porque isso pode ser um problema físico também, é preciso se voltar para as Escrituras para poder diagnosticar a fonte, a essência do pânico e descobrir ali preceitos bíblicos que certamente poderão te ajudar de forma eficiente a sair deste pânico. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 nos diz assim: visto como pelo seu divino poder não têm sido dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, ou seja, significa que Deus fornece respostas para as pessoas que passam por todos os tipos de problemas como este, ou semelhante, ou parecido. Deus já nos deu a condição, Ele nos chamou, Ele nos conduziu para a vida e para a piedade. E Ele nos dá o conhecimento completo para que nós vivamos para a sua glória. Isso não depende simplesmente de querer ou não querer. Muitas vezes situações vão acontecendo na nossa vida e sorrateiramente a nossa mente vai enchendo de coisas que muitas vezes a gente está tão ocupado com outras que não dá muita importância. E aí onde a gente é pego. O medo, a própria ansiedade são inevitáveis muitas vezes e chegam como que descontrolando ou desequilibrando
toda aquela nossa rotina de vida, que era tão comum, que era tão boa e que a gente tinha normalmente ali, mas que às vezes nem se dava conta. E por que que isso acontece? Conforme eu falei ali no início, porque nós vivemos em um mundo caído, um mundo que nos afastou do nosso Criador, um mundo cheio e corrompido pelo pecado. Então a nossa mente é muito pequena, a gente se corrompe muito fácil, a nossa natureza é, por si só, pecaminosa. Por que que eu tenho que dizer isso? Porque às vezes a gente não ouve isso por aí. O que a gente ouve é que a gente tem que dar atenção, fazer as vontades, sentir, eu preciso me permitir, e aí a gente vai pegando uma linha que vai se afastando daquilo que a Bíblia diz. O medo racional muitas vezes nos leva a até chegar à própria ansiedade. A gente já tem um estudo aí com esse tema inteirinho de ansiedade, eu não vou assim tratar dela aqui especificamente, porque nós já tratamos em um tema aí, em um dos nossos temas dentro dessa própria série. Mas não tem como falar de ataque de pânico sem falar de medo, sem falar de ansiedade. Então, o próprio Deus, o nosso Criador, se você parar para pensar, Ele nos criou, e graças a Deus com isso, com um certo grau de medo, né? Para que nós não façamos coisas desnecessariamente perigosas ou tolas. Já parou para pensar se a gente não tivesse medo de nada? Você conhece alguém, alguma criança, alguma pessoa que não tem medo de nada? Existe, Cíntia? Existe, com certeza existe. Mas existe também, certamente, algum transtorno, alguma questão que precisa ter um olhar atento em relação àquela pessoa. Porque o geral, de forma geral, o nosso Criador nos fez com um certo grau de medo, de receio, ou seja, eu tenho que ter cuidado com isso aqui. Isso é bom? É bom, foi o nosso Pai quem nos deu. Não é desse tipo de medo que nós estamos falando. Esse tipo de medo é um medo, digamos assim, normal, é um medo que está dentro da normalidade, é um medo que não vai nos trazer prejuízo, pelo contrário, vai nos trazer benefícios. Na Bíblia, existem textos que são escritos, inclusive, quando a gente fala de medo, de preocupação, de ansiedade. Existem algumas referências assim, vocês querem ficar preocupados? Vocês querem ficar ansiosos? Vocês desejam ter esse tipo de reação? Então, eu vou dizer para vocês o que é que vocês precisam, para onde vocês precisam canalizar esta questão. E aí, eu vou abrir aqui o texto de Coríntios, só para ler rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25, para você atentar. Capítulo 12, versículo 25, nos diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Olha aqui que maravilha! Essa é uma forma, se você é uma mulher preocupada, se você é uma mulher que fica agoniada para fazer alguma coisa, essa é uma forma bíblica que você tem um interesse profundo, é uma orientação, é um incentivo que Paulo nos dá com um interesse profundo e um cuidado construtivo que cada um de nós deve possuir uns para com os outros. Então, se de repente você diz assim, não, mas eu sou uma pessoa muito... Então, preocupe-se com coisas que são boas, orientadas pela Bíblia, e dentre elas, eu deixo apenas essa aqui para você por enquanto. Então, preocupe-se em cuidar bem do outro, possuir estratégias que possam cuidar um do outro para que nós sejamos um corpo saudável. Esse sim é um interesse profundo que deve existir no meu e no seu coração. Agora, fala sério, as nossas preocupações normalmente vêm destas coisas? Claro que não. Normalmente a gente está preocupado com outras coisas. Esta é uma preocupação bíblica, uma orientação de que você precisa gastar seu tempo em relação a isso. Ou nós vivemos num mundo tão egoísta, tão egocêntrico, que até mesmo você, muitas vezes, que congrega em determinada igreja, entra e sai, não se interessa nem para saber o nome daquele que está do seu lado. Quanto mais fazer o bem. A gente precisa reverter
o nosso pensamento à luz das Escrituras e assim procurar colocar em prática as orientações bíblicas. Pois bem, contudo, Paulo também alerta que sempre vai existir, existiu, mas é um alerta de que isso não é algo orientado e nem bonito para a gente fazer. Forma pecaminosa sobre medo e ansiedade, que é inclusive improdutiva e destrutiva. Você já deve saber, se você acompanhou o meu estudo sobre esse tema ansiedade, de qual esse versículo, que encontra-se em Filipenses. Eu vou pedir a ajudinha de vocês aí, quem tiver aí, para colocar no chat essas referências bíblicas, porque aí vocês poderão ler com mais calma depois, tá bom? Eu não vou ter tempo de ler todas, mas eu vou procurar citá-las para que vocês possam, com mais tempo, depois, com calma, olhar, analisar, refletir, estudar sobre os textos bíblicos, né? Mas, em Filipenses, Paulo nos orienta a não andar ansioso por coisa alguma. Ou seja, veja que muitas vezes a gente perde muito tempo. Porque você anda ansioso. Com tudo você está ansioso, com tudo você está com medo. Opa, tem algum sinal de alerta aí, tem alguma coisa errada. Se você já é cristã, você precisa rever algumas coisas, ou pelo menos ficar com um olhar atento. Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou reagindo assim? Veja, Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, por que você anda tão preocupado? Por que você anda tão ansiosa? Por que o medo tem tomado conta da sua vida? Estas são alertas bíblicas que são trazidas para nós, de que esse tipo de ansiedade, de preocupação, vai te tornar improdutiva e vai destruir a sua vida, porque você vai adoecer. E aí a gente precisa cuidar e analisar não simplesmente o comportamento, mas a causa, a motivação, o que é que está me ocasionando lá no íntimo do meu coração, por que eu estou agindo assim? Esse não é um anseio para o fazer o bem, conforme eu li a orientação em Coríntios. Quer se preocupar? Quer ficar ansioso? Então fique para cuidar uns dos outros. Vamos canalizar para esse lado. Ah, não, eu estou preocupada com tudo, até mesmo com o que não existe. Aliás, o nome preocupação significa pré, ou seja, antes, né? Preocupação. Você se ocupa antes do tempo. E presta atenção, a maioria das coisas que você se preocupa nem sempre acontece, não é verdade? Então por que você está adoecendo? Por que você está pensando nisso, se isso foge totalmente do seu controle? Entregue, coloque nas mãos de quem pode todas as coisas, que aí você não vai sentir esse peso, você vai se sentir aliviado. Quando a mente e o corpo estão sujeitos a um tipo intenso de preocupação, de ansiedade, por um longo período de tempo, o resultado é uma escravidão às reações e às respostas autônomas. E aí é onde você tem que ficar em alerta para poder pensar, opa, tem alguma coisa errada. Essas reações e essas respostas autônomas produzem episódios involuntários, porque nós somos um corpo psicossomático. Aquilo que a gente pensa, o nosso corpo reage. Talvez você diga assim, mas eu sou aquela pessoa mais introspectiva, eu não respondo a ninguém, para evitar confusão, e está correto até certo ponto, né? Eu não busco confusão nesse sentido, mas o seu corpo reage, o seu corpo sente. E muitas vezes eu e você adoecemos. Então, quando essas reações e essas respostas autônomas produzem episódios involuntários de experiências avassaladoras de medo, é o que nós chamamos de ataque de pânico. Tá dando para entender? Ela começa pequenininha, ela começa
Você começa a se preocupar, a se tornar ansioso, a pensar em coisas que fogem do seu controle e que muitas vezes você fica com aquilo ali mastigando. E aí começa com medinho. Estou falando baixinho para vocês ouvirem o passarinho cantar. Tá dando para ouvir daí? Olha que coisa mais linda. É Deus que manda os pássaros vir para o Jardim da Bênção aqui para glorificar o nome dele, né? Então, quando você e eu começarmos a sentir esses sintomas, levanta a antena, sinal de alerta. Opa! Será que eu estou começando aqui a um possível ataque de pânico? Tudo que Deus coloca em nós tem um propósito. E Deus não quer que nós fiquemos adoecendo assim. Então você precisa observar como é que anda a sua vida, aqueles que estão ao seu redor, e até mesmo ajudar pessoas que estão vivendo assim. Não simplesmente julgue aqueles que se isolam, aqueles que estão com medo, aqueles que estão ansiosos, depressivos. Não traga um julgamento precipitado do tipo, crente não pode ser assim, não deveria estar assim. Muito cuidado com os seus julgamentos. Eles podem afundar e condenar ainda mais aqueles que estão sem força nem para caminhar, nem para levantar, quanto mais para correr e viver a vida de uma forma normal ou natural. Então, queridos, repetindo, quando a mente e o corpo, de fato, estão sujeitas a esse tipo intenso de medo a longo prazo, ele começa pequenininho, mas ele vai aumentando, ele vai ampliando, e você começa a perceber que você já tem receio de estar junto com os outros, que o seu coração começa a trazer aquela arritmia, aquela palpitação, e você, mas eu não tenho problema de coração, será que eu estou infartando, né? E esse período vai se alongando. Você precisa levantar, porque o resultado normalmente é uma escravidão que vai tomar conta de você, as reações e as respostas que serão autônomas. O seu corpo vai produzir coisas aí, porque o nosso cérebro, o nosso ser é um ser integral. Não tem como desassociar os problemas da minha vida, as questões da minha vida. Mas eu posso observar o entorno, principalmente crer nas possibilidades de Deus, observar quais são as circunstâncias e as situações e assim poder eu mesma verificar de que alguma coisa errada está acontecendo. Essas reações, então, e essas respostas autônomas é o que produzem episódios involuntários de experiências muitas vezes avassaladoras. Essa é a realidade de medo, um medo profundo que você não consegue mais dominar. Ele simplesmente te domina, te escraviza e você fica refém. Isso é o que nós chamamos de ataque de pânico. Para resumir, que o nosso tempo é curto, não daria para entrar em muitas questões. Então eu gostaria de te ajudar, se você passa por essa situação, ou se você conhece alguém que passa por essa situação, encaminhe esse link para fazer chegar até a pessoa. E eu gostaria de te ajudar. Coisas simples e práticas. Faça um diário, por exemplo, de pensamentos para registrar cada vez que você começa a se sentir medrosa, com medo absurdo ou ansiosa, tentando então responder pelo menos 4 perguntas básicas e importantes em relação a essa situação. Primeiro, que você vai responder é um diáriozinho, pode ser uma cadernetinha, um caderninho, não precisa comprar coisa, ou pode ser uma folha de ofício, enfim, contando que você tenha esse diário, o que a gente chama de diário de pensamento, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer, o que estava acontecendo quando eu fiquei assim, com esse medo, com essa ansiedade? E aí você vai responder, essa é a primeira pergunta que você vai responder sempre que você tiver essas reações de ataque de pânico. Segundo, em que estava pensando quando eu assim me senti com tamanho medo? O primeiro é o que estava acontecendo. O segundo é o que eu estava pensando. O terceiro, o que eu queria quando eu fiquei com tamanha ansiedade e com esse medo? Então você vai conseguir se ajudar, porque você vai conseguir responder através dos seus próprios pensamentos. Isso só você vai poder fazer. Nenhum terapeuta vai poder fazer isso por você, nenhum psicólogo vai poder fazer isso por você, mas você, com a bênção de Deus, vai poder se ajudar, vai poder fazer. Nós vamos chegar
a outros níveis, caso isso não te ajude, né? E a quarta pergunta é, o que é que Deus diz sobre os pensamentos e desejos em relação ao medo ou à ansiedade? Eu estou sempre colocando medo e ansiedade porque aqui não daria para a gente destrinchar um ou outro, até porque eu já falei para vocês que nós já temos esses temas trabalhados, né? Mas vocês estão entendendo que o medo e a ansiedade estão totalmente ligados. Eu diria que talvez fossem as causas principais do ataque do pânico. O ataque do pânico seria uma consequência de quando nós não conseguimos dominar e controlar, principalmente esses dois fatores na nossa vida, certo? Então eu vou repetir. Você vai fazer um diário de pensamentos. Por que pensamento? Porque você vai fazer um esforço mental para poder achar ali a raiz da questão. Para registrar, cada vez que você começar a se sentir com esse medo absurdo ou ansiosa, você vai responder a 4 perguntas importantíssimas para quem passa por essa questão. Primeiro, o que estava acontecendo quando eu fiquei assim? Segundo, em que eu estava pensando quando eu assim fiquei? Terceiro, o que eu queria quando eu fiquei com tamanho medo? E quarto, o que Deus diz sobre os pensamentos, desejos de ansiedade e de medo que eu estou passando ou sentindo? Aí você vai começar a compreender algumas questões, né? E você também vai poder perceber que nas respostas que você mesma vai trazer nesse diário, que eu chamo de diário de pensamento, é coisa fácil que você não vai gastar quase nada, você pode utilizar aí o que você tem, mas é necessário apenas você gastar um pouquinho de tempo para você mesma. Você vai compreender que na maioria das vezes você estará tentando controlar muitas coisas em sua vida, inclusive os resultados dela. E aí eu lamento em dizer que nem sempre nós temos esse controle. E aí nós nos perturbamos, e aí nós nos agitamos, e aí nós ficamos furiosas, porque normalmente nós queremos ter o controle de todas as coisas. E quando eles já não estão mais nas nossas mãos, o que é que a gente faz? Fica com medo, fica ansiosa e adoece. A sua incapacidade, e a minha também, de controlar as inúmeras coisas, querida mulher, que acontecem na sua vida, muitas vezes afeta o seu estado de espírito, além de facilitar e ser uma brecha gigante para que esse crescimento em relação aos muitos medos se agigante aí na sua vida, entendeu? Assim como existe as explicações bíblicas, os aconselhamentos bíblicos para que você consiga se desvencilhar dessas questões, é necessário que você faça uma autoanálise da sua vida. Que você pense um pouco mais em você. E falar disso nos dias de hoje é complicado, não é? Porque nós somos mestras, doutoras, para diagnosticar os outros. Para dar o resultado para os outros. É super natural quando a gente vê uma situação, você, às vezes, sem nem ninguém pedir opinião, dizer assim, se fosse eu... Nosso grande problema é que muitas vezes você acha que sabe tudo, né? E aí quando chegam as coisas para você enfrentar, você percebe que na grande maioria você não sabe quase nada. A Bíblia nos fala, sim, sobre um tipo de medo que é piedoso e também que é pecaminoso. Por exemplo, o temor do Senhor é um medo saudável. E quando eu falo medo, não é assim, medo de não poder falar com Deus. Não, mas é a questão do temor. É um medo, digamos assim, um medo justo, né? Que todo crente deveria possuir. Eu queria deixar alguns textos para você e queria pedir a sua ajudinha aí no chat. Salmo, vamos lá, eu vou ler alguns poucos, tá? Salmo 112, por gentileza. Abra aí ou então ouça. Salmo 112. Vamos correr aqui um pouquinho mais, 112. Versos 1, 7 e 8. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Ué, então é bom ou não é bom ter medo? Esse tipo de medo, esse tipo de temor, vamos usar a palavra temor, é ótimo e é bíblico. Olha aqui, mas que feliz é a mulher que teme ao Senhor
e se alegra e se compraz nos seus mandamentos. Você é esse tipo de mulher? Vamos ver o verso 7 do mesmo salmo ainda. Não se atemoriza das más notícias, o seu coração é firme porque é confiante no Senhor. Tem coisas que nós não vamos dar jeito, a gente precisa compreender isso. Não adoeça por conta disso. Não vale a pena você agigantar o seu medo, a sua ansiedade, preocupação. Até porque a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós não estamos liberadas a viver de uma forma ansiosa. Eu já falei no tema que a gente tratou sobre ansiedade, que não é bonitinho você... Hoje até no nosso meio cristão, né? É comum você ouvir as pessoas dizendo, eu estou ansiosa por isso. Não, ansiedade não é um nome nem para a gente pronunciar. Não que a gente acredite que as palavras têm poder, não é isso. Mas assim, se a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, eu entendo que dentro do seu contexto você está querendo dizer, eu estou naquela expectativa, eu quero muito que isso aconteça. Então já vamos começar a mudar, tirar essa ansiedade do vocabulário e do nosso íntimo, do coração, porque a ansiedade não é nada boa para a gente ter, nem para a gente criar, muito menos para a gente agigantar. Então vejam, e também no verso 8 ainda do mesmo salmo diz assim, o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Então vocês observam que esse tipo de confiança ou esse tipo de temor é um temor que a Bíblia nos orienta a ter. Em relação a quê? Em relação ao nosso Deus. Quer ver um outro? Provérbios, outro texto, tá? Provérbios capítulo 1. Vamos lá, é melhor que a gente leia a palavra de Deus do que eu fique só falando, né? Provérbios capítulo 1, verso 7, diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vejam que aqui, o temor, aparece sempre essa palavra. Você é uma mulher temente a Deus? Você sabe quem Deus é? E quem você é? Nós estamos como que engatinhando. Nenhuma de nós pode abrir a boca e dizer, eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem eu sou. Se muitas vezes você quer controlar todas as situações e até adoece porque tem situações que fogem do seu controle. E aí você fica descompensada. Provérbios, capítulo 1, verso 7, foi o que nós lemos. Agora eu quero ler o verso 9, que diz assim, Provérbios 1... Isso, 7, 9 e 10. Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. E aqui está dentro do texto ainda relacionado ao temor do Senhor. Então você vê, depois você lê, vou deixar mais dois textos para você. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17 e 2 Coríntios, Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Eu não quero que você ache, a Cíntia está dizendo que a gente não pode, né? Que o cristão não deve ficar aterrorizado. Não é esse o ensinamento bíblico. Quando você lê todos esses textos, você vai perceber que isso não significa que o cristão deve ficar aterrorizado com Deus. Ai, meu Deus, eu não posso nem falar o nome dele, porque senão vou ser fulminado. Não. Nosso Deus é um Deus amoroso, mas também é um Deus justo. A maioria das pessoas hoje só falam de um dos atributos dele, que é amor. Deus é amor, Deus me entende. Sabe como é que Deus entende o pecador? Mandando para o inferno quando não há arrependimento. Porque Deus, dentre vários atributos dele, ele também é justiça. E nós perdemos muitas vezes essa linha de pensamento de quem nós somos e de quem Deus é. Nós não somos um igual a Deus para querer estar falando como a Xuxa canta na música dela, né? O cara lá de cima vai me dar tudo que eu quiser. Não, não é o cara lá de cima. Nós precisamos ter reverência em relação ao nosso Deus. Nós precisamos entender que longe, mas é muito longe, nós estamos em relação a Ele. Então, quando eu falo de você ter medo ou temer a esse Deus, e eu também, significa ter um respeito profundo,
uma reverência pela soberania, pela bondade do Senhor, enquanto Ele exerce a sua vontade onipotente. Ele tem todo o poder. E eu sei, igualzinho a vocês, que existem situações que são trágicas na nossa vida, que chegam, parece que para roubar aquela paz que a gente tinha e que foge totalmente do nosso controle. Você já passou por alguma dessa? Eu já. E continuo passando. Todos nós. Ou passou, ou está passando, ou vai passar. Bem-vindo ao meu mundo. É assim que a gente vive. Enquanto nós estivermos nessa pequena vida de peregrinação, caminhando rumo à pátria celestial, nós iremos enfrentar situações adversas. Mas o que eu quero trazer de instrução para você é para que você canalize o medo ou o temor que você tem por tantas coisas ao Senhor e não às coisas em si. Quando a gente fala de temor ao Senhor, é um reconhecimento de que Ele está no controle de todas as coisas. A gente não canta? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. É fácil a gente cantar essa música. O difícil é a gente viver. Se a gente diz que Ele tem o controle de todas as coisas e que tudo, absolutamente tudo está sujeito a Ele. Até aquelas coisas, Cíntia, que fugiram do meu controle, sim. Fugiu do seu, fugiu do meu, mas não fugiu do dele. Até as mazelas, as situações mais tristes que afetam as nossas famílias, muitas vezes é Deus trabalhando na nossa vida para que o nome dele seja engrandecido. Porque muitas vezes, quando tudo vai bem, a gente não quer nem saber de Deus. É ou não é a pura verdade? Se você observar aí, ó, Salmo, eu vou ler um texto aqui, vou deixar mais alguns para vocês. Salmo 33, deixe-me abrir aqui, dê-me só um minutinho. Salmo 33, 11, nos diz assim: O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Não se esqueça, aquilo que fugiu do seu controle, não fugiu do controle de Deus. Ele continua reinando, não é que ele não está nem aí, não. Ele tem o controle de todas as coisas. E no tempo certo, se for para a glória dele, basta uma migalha do seu favor, um basta dele e tudo muda. Deus trabalha no nosso coração para que nós possamos parar de achar que nós é que damos jeito nas coisas. Eu e você não dá jeito em nada, querida mulher. Se não for a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor, nós estamos ensimesmadas. Nós estamos achando que nós somos muita coisa. Não. Nós somos pó. Nossa fé é débil e nós carecemos desesperadamente da graça de Deus para a nossa vida. Lamentações 3, 37 e 38. Você também pode encontrar referências bíblicas para você ler sobre esse reconhecimento que eu e você precisa depositar, crendo nas possibilidades de Deus e dizendo em alto e bom tom, ainda que sem palavras alguma, de que Ele está no controle de todas as coisas. Ou seja, todo o medo controlador que domina a vida de uma pessoa e substitui o temor que deveria eu e você ter somente a Deus, ele é pecaminoso e ele é fruto de incredulidade. Vejam que quando a gente trabalha desse tema pela perspectiva bíblica, as coisas mudam. A fala é outra. O incrédulo. E quando eu digo assim, Cíntia, o incrédulo é quem não conhece a Deus, né? O que tem de cristão incrédulo é difícil, não é? A gente fazer uma afirmação dessa.
Uma vez aconselhando uma mulher uma questão muito particular dela em relação ao esposo dela que não era cristão, ele disse assim: a senhora acredita que Deus abriu o mar vermelho? Ela: sim. A senhora acredita que Deus matou 185 mil homens em favor do seu povo naquela época, que tomou e guerreou pelo seu povo, nesse próprio texto que nós lemos hoje do rei, né? E ela: sim, acredito. A senhora acredita que Joquebede colocou Moisés naquele cestinho, soltou lá naquele rio, os jacarés não comeram, a filha do rei, parece até uma novela, né? Pegou, ele estava ali vivo e teve todo o enredo direitinho. A senhora acredita? Creio. Tem certeza? Creio. Aí eu olhei bem fixo para ela: a senhora acredita que Deus pode transformar a vida do seu esposo? Ah, Cíntia, esse aí nem Deus dá jeito. Ou seja, qual é o nosso grande problema? A gente acredita, e eu não estou dizendo que você duvida dos relatos bíblicos, mas quando é para aplicar a nossa vida real, aí a gente treme na base. Aí, ao invés da gente ter medo, ou o temor em relação a Deus, nos humilhar, nos arrepender, buscar a ajuda dele para que as situações que fogem do nosso controle possam, pela graça dele, ser resolvidas, a gente quer dar um jeito e dar do nosso jeito. Então, Romanos capítulo 3, versículo 18, nos diz que o incrédulo não tem o temor de Deus diante dos seus olhos. E tem muito cristão que está agindo assim também, você precisa sondar o seu coração. A natureza dominadora, queridas mulheres, desses medos, né, por ser vista nas reações fisiológicas, ou seja, o nosso corpo reage, que ocorrem normalmente nos surtos de pânico, ou ataque do pânico, ou síndrome do pânico, tudo é a mesma coisa. Normalmente, o nosso corpo reage com palpitação, com mãos suadas, com tontura, até desmaios. Então, quando ele vai se agravando, os sintomas também vão piorando. E aí eu posso afirmar para você que não está bem com Deus pode sempre levar você a um medo profundo, uma ansiedade profunda, a um pânico profundo, e você poderá se destruir, porque você muitas vezes não controla aquilo que está no seu pensamento. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25 diz: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém convertestes ao bom pastor e bispo da vossa alma. Como anda a sua alma? Louco. Ainda hoje pedirão a tua alma, para onde irás? Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque você anda sobrecarregada, ensoberbada, com tanto medo, com tanta preocupação para ganhar mais dinheiro, preocupação para ser bem vista pelos outros, preocupação, são tantas as coisas que você coloca aí na sua cabeça que você simplesmente adoece. A batalha contra os ataques do pânico, elas precisam de uma estratégia bíblica e eficiente, até porque o diagnóstico dele não tem um exame clínico que vai te dizer, um exame específico que vai te dizer isso. O diagnóstico é feito sempre através do olhar clínico do profissional próprio para este fim, né? Então, essa batalha contra esses ataques de pânico, se é o seu caso, ou se você está começando, ou se você já está assim, queria dizer para você que há solução, em Cristo Jesus, há solução, a sua vida não está perdida, não precisa você se isolar de todos, deixar o medo te sufocar, te paralisar, porque Jesus Cristo veio para nos libertar. E ele nos promete uma vida abundante. Quando eu falo em vida abundante, não significa que não tem problemas, mas vida abundante significa caminhar junto a Ele. Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Você ama o Senhor? Então coloque todos os seus anseios, medos e preocupações diante dele. Essa batalha contra os ataques de pânico precisa de uma estratégia bíblica e eficiente, e é a única que você vai ter. Então, primeiro, é necessário que ela seja bíblica para funcionar e ocasionar mudança duradoura, e não apenas a paliativo, como eu falei para você. Às vezes é necessário tomar uma medicação? Claro que é, mas não vai resolver o problema. É paliativo, não é curativo.
Mas se você tiver estratégias bíblicas, que é o que eu quero deixar para você nesta hora, você vai poder ser liberta dessas questões. Essa é a primeira coisa. A segunda é que essa estratégia não pode ser algo tão difícil, mas algo prático para poder ser eficiente. Então vamos lá. A estratégia bíblica que eu quero deixar aqui para vocês inclui 3 fases essenciais para vencer o ataque do pânico. Primeiro, fase de prontidão. Segundo, fase de resistência. Terceiro, fase de revisão. E aí eu vou mencionar rapidinho cada uma delas para a gente encerrar, que eu já tomei muito seu tempo, e o seu tempo eu sei que é precioso, não é? Fase de prontidão, o próprio nome já diz. Você precisa se preparar antes que o ataque de pânico ocorra novamente. Você precisa estar em alerta, em prontidão, que já é o que a própria palavra nos diz. Como, Cíntia? Vou deixar aqui algumas dicas práticas e alguns textos que, com a ajuda de algumas abençoadinhas de Deus aí, vai escrever aí no chat, tá bom? Primeiro, você precisa ter certeza da sua salvação e se arrepender de qualquer pecado do qual tenha cometido aí na sua vida. Todos nós, quem de nós nunca cometeu pecado? E aí talvez você não se sinta digna de receber esse perdão de Deus, mas eu queria dizer para você que Deus está pronto para te perdoar. Confesse a Ele os pecados. Já seria o segundo ponto, ou a segunda dica em relação à fase de prontidão. Primeiro, você precisa ter certeza da sua salvação. Se você não tem, Deus te convida ainda hoje, aí onde você está. Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. Não é para resolver os seus problemas. Aliás, o maior dos seus problemas era o inferno para onde você estava destinada. E Ele te garante a vida eterna. Então você precisa encher o seu pensamento com essa alegria da salvação. Segundo, confesse os seus pecados e se arrependa, inclusive, pela falta de confiança em Deus. Porque às vezes quando a gente fala em pecado, você só lembra de matar, roubar, adulterar. Não é assim? Falta de confiança em Deus é pecado, isso se torna incredulidade. Você diz que crê, você vive como você confessa que é um cristão, mas você vive como um ateu. Tem até um livro assim. Já parou para pensar nisso? Então a gente não pode ter essa esquizofrenia espiritual. A gente precisa estar alinhado. Eu creio, eu falo, eu creio e eu vivo. Precisamos confessar e nos render ao Senhor. Inclusive sobre essa incredulidade que muitas vezes toma conta de nós. Pode ser necessário, inclusive, reconciliação com pessoas que foram afetadas pelos seus pecados. E aí você precisa arrumar, colocar diante de Deus e até a pessoa, como a palavra nos diz, não é? E aí se resolver, pedir perdão. Salmo número 50, os versos de 1 a 4, vai te trazer algumas instruções. E Mateus também, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos de 23 a 24. Terceiro, ainda dentro dessa fase de prontidão, você precisa pedir a Deus que trabalhe em sua vida e que te ajude, peça graça ao Senhor para que você consiga se esforçar e ver esse quadro mudado. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8. Quarto, você precisa estabelecer pensamentos, dominar o seu pensamento. Que tipo de pensamento, Cíntia, que eu tenho que ter? O que a Bíblia diz, unicamente o que for agradável ao Senhor. Ai, Jesus, então tá aqui o foco, né, da doença? Nosso maior campo de batalha é a cabeça, é a mente, são os pensamentos. As suas ações é reflexo da sua mente. A pessoa que você é reflexo do que você pensa. Isso é natural. Então, nós precisamos estabelecer pensamentos e ações corretas para poder combater aquilo que, de forma equivocada, te traz ataques de pânico. Salmo 119, 59 e 60 são textos que irão te ajudar. Outra dica, estratégia, você precisa memorizar versículos que te ajudarão a renovar essa mente. Comece a decorar. Não perca essa oportunidade. Sexto, você precisa fazer estudos minuciosos sobre a soberania de Deus, por exemplo, para você compreender que fugiu essa situação do seu controle, mas que você não pode resolver, mas Deus pode. Isaías, capítulo 46, dos versos de 9 a 11.
Você precisa fazer um estudo minucioso também sobre a graça de Deus, soberania de Deus, graça suficiente de Deus, ou seja, socorro que vem dele em tempos de tribulação. Ai, Cíntia, mas olha aí nosso tempo pós-pandemia, e aí eu fico aflita, o que vai ser da geração? Eu sei que muitas vezes trazer esses questionamentos é uma coisa, mas você adoecer por isso, aí é outra, totalmente diferente. Leia depois Hebreus capítulo 4, verso 16, Isaías capítulo 41, versículo 10. Escolha diariamente temer ao Senhor. Temer ao Senhor e não às situações. Como, Cíntia? Orando, se comprometendo a amá-lo de todo o coração, fazendo a sua caminhada bíblica, vai preencher o seu tempo com coisa que presta. Encha, alimente a sua alma. Você anda com a alma ressequida. Você tem tanto cuidado com sua alimentação física, e não é errado, mas a sua alma está anêmica, está com a ferritina baixa, a sua alma está com triglicéridos alterado, a sua alma está diabética, a sua alma está descompensada e descontrolada porque você está preenchendo com coisas que não é a palavra de Deus. Eu convido a você a fazer uma caminhada bíblica diária, a se humilhar diante do Senhor, colocar situações, e você vai ver que mesmo quando as situações não forem resolvidas, você vai conseguir viver infinitamente melhor. Porque viver com Deus não significa ausência de sofrimento, mas cremos que Ele é um Deus Emanuel, é um Deus que está conosco em todo o tempo, né? Então você precisa estar alerta, ainda nessa parte da prontidão, e pronta para usar esse autocontrole que vem de Deus, capacitado pela graça para derrotar todos esses pensamentos de medo que existem aí no seu coração. Tiago, capítulo 1, versículo 13, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Então, a primeira fase que eu deixo para você, que você vai trabalhar, é a fase de prontidão. A segunda fase é a fase de resistência, ou seja, o que deve ser feito durante. A prontidão é assim, eu vou me preparar com antecedência para que isso não venha. Mas veio, agora é a fase do meio, de resistência, ou seja, o que é que eu devo fazer durante o ataque de pânico? Primeiro, preciso buscar ao Senhor o seu gracioso auxílio ou socorro de forma imediata e sincera. Vá orar, busque ao Senhor onde você estiver. Quando a sua mente lhe golpear, quando você estiver com esse tipo de pensamento, esse turbulhão, tribulação, como dizem os meninos, né? Assim, aqueles pensamentos acelerados em que você não consegue dominar, leia o Salmo 34:4, o Salmo 46, de 1 a 3. Medite. Você já memorizou? Você já estudou lá na fase de prontidão? Agora você corre por socorro na mesma hora e busca ao Senhor no mais íntimo do seu coração, que Ele te ouvirá. Segundo, ainda na fase de resistência, você deve se despojar dos pensamentos de pânico, que muitas vezes são repletos de medo. E esses medos muitas vezes desonram a Deus. Que tal você acreditar mais em Deus? Que tal você dizer que é crente e não viver como ateu? Vamos buscar essa experiência maravilhosa com o nosso Deus. Terceiro, você deve se perguntar nessa fase de resistência, ou seja, quando estiver acontecendo esse ataque de pânico, quando você vê suas mãos suando, aquele calafrio, aquela sensação de desmaio, de tontura, aquela taquicardia, aquele coração palpitando, né? Parecendo que vai explodir. A quem é que eu estou temendo mais do que a Deus? Tudo isso você vai procurar através do seu pensamento e você vai conseguir ter as respostas. Quarto, você deve se perguntar, será que estes pensamentos estão corretos? Será que eles são sobre o quê? É sobre o futuro? É sobre as dívidas? É sobre as coisas temporais que passam aqui durante esse tempo? É sobre a família? São questões de conflitos não resolvidos? O que é que está me ocasionando? Porque esses pensamentos estão concentrados ainda em mim, Senhor. Eles são desprovidos da esperança e da verdade de Deus. Então, por que é que eu estou com isso ainda aqui comigo? Ainda nessa fase de resistência, você deve se revestir da confiança, responsabilidade e amor
que Deus te dá de forma incondicional. Deus nos amou antes da fundação do mundo com o objetivo de que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. É a média de Deus. É coisa assim simples, né? Bem simples, né? Claro que não. Mas é com esse alvo que nós vamos encher o nosso pensamento. Colossenses 3, versos 10 e 11, você vai encontrar essas verdades, e Efésios capítulo 4, versículo 24. Sexto, ainda dentro dessa fase de resistência, você deve colocar seu foco em Deus e nas suas promessas. Salmo 8, 1 e 2. Você deve se esforçar, sétimo, para se concentrar nos pensamentos corretos e nos versículos memorizados lá na fase de prontidão. 8, você precisa se perguntar: como eu posso fazer o que é certo neste exato momento que eu estou tendo esse ataque de pânico? Que atitude responsável e bíblica eu devo tomar agora? Se você já fez a primeira fase lá de prontidão, você vai ter a resposta certinha. Pode acreditar. Nono, você deve estar disposta a resistir à sensação física e à experiência do pânico, confiada no amor de Deus e inclusive daqueles que te cercam. Você deve pensar na sua família, você deve perceber que isso já está afetando a sua saúde, que isso vai te levar para um buraco mais profundo. E aí você lê 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, para que a sua fé seja fortalecida. E a última fase é a fase de revisão. E o que é que você vai fazer nessa fase de revisão? Você vai perguntar: o que fazer se falhar e ceder ao pânico e aos medos pecaminosos? Ou seja, eu tentei lá a fase 1 de prontidão, eu tentei aqui alguns pontos da fase de resistência, mas agora eu estou na terceira e última fase, que é a fase de revisão. Se chegar, porque pode ser, e a minha oração é que na primeira você já resolva, na segunda, quem sabe, se não conseguir na primeira, mas se porventura você passou passo 1, prontidão, revisão e ainda não deu jeito, que é a fase 2. Vamos para o terceiro passo, que é a fase de revisão. E aí você deve se perguntar: como eu me rendi a esses medos e a esse pecado? Segundo, se isso acontecesse novamente, o que é que eu deveria fazer de forma diferente do que o que eu fiz desta vez? Terceiro, eu acho que eu preciso pedir perdão a Deus ou a qualquer outra pessoa que tenha sido afetada de forma negativa pela minha pessoa e que eu tenha testemunhado, e por conta disso eu tenha testemunhado inclusive esse surto de pânico, porque existem várias pessoas que reagem assim por conta de conflitos não resolvidos. Ah, meninas de Deus, esse plano bíblico ajudará a você nesse processo de ataque de pânico. Você pode crer nessas possibilidades e perceber a grandeza e o amor de Deus sobre a sua vida. Porque nos momentos de ataque de pânico é importantíssimo você lembrar sobre a aflição e o socorro que o nosso Deus provê para nós. E eu quero encerrar com um versículo que se encontra em 2 Coríntios capítulo 1, versos de 3 a 4, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdias, e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Eu não tenho dúvidas de que se você usar essas estratégias bíblicas na confiança não da sua própria vida, nem com confiança meritória, porque nós não temos, mas confiados na pessoa bendita de Cristo Jesus, Deus poderá, pela sua graça e pela sua grande soberania, mudar a sua situação ou de algum familiar seu que está passando por essa situação. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele nos fortaleça e que nós, como mulheres, aprendamos a confiar cada vez mais nesse Deus maravilhoso. Que Deus em Cristo lhes abençoe e eu aguardo por vocês na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá! Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano?
Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe, a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 98111 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe.